Olá, amigos do canal Agricultura A a Z. Conheça o que a cultura in vitro de tecidos pode fazer pelas ornamentais. Siga com a especialista professora Joyce Rodrigues para saber sobre. Antes de seguirmos, gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda a gente. Bora pro vídeo? E se você pudesse presentear a pessoa que você ama com uma linda flor? E essa linda flor estaria contida dentro de um pequeno frasco, uma flor em miniatura. Fica comigo nesse vídeo e você vai aprender como tudo isso é possível. Meu nome é Joyce Dória, eu sou professora na Universidade Federal de Lavras e hoje eu vou contar para vocês sobre como a cultura de tecidos vegetais pode proporcionar uma linda flor in vitro. A cultura de tecidos vegetais, ela só é possível graças ao fenômeno da totipotencialidade vegetal. O fenômeno da totipotencialidade, ele diz que toda célula, ela contém a informação genética suficiente para regenerar um novo indivíduo. Então, a partir dessa informação, a partir da informação de que tudo que nós precisamos está dentro de uma célula, nós conseguimos então regenerar uma infinidade de plantas no ambiente in vitro, seja ele num frasco ou seja ele num tubo de ensaio. Bom, mas para isso nós precisamos inicialmente observar a natureza. O que a natureza nos diz para que possamos então reproduzir isso dentro de um laboratório? As plantas na natureza, no campo, elas precisam de água, elas precisam de luz, elas precisam de nutrientes, elas precisam do ar. E como é que nós vamos trazer tudo isso então para dentro de um ambiente, de um frasco? Os nutrientes é simples, nós conseguimos colocar macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, hormônios, conseguimos colocar tudo isso dentro do meio de cultura, que é essa parte aqui de baixo. O meio de cultura, então, ele pode ser líquido ou ele pode ser semissólido. Vai depender do objetivo que nós precisamos, então, na nossa pesquisa. Bom, mas na natureza, as plantas fazem fotossíntese. E como vamos reproduzir a fotossíntese no ambiente in vitro? Sendo que no campo, a planta tem trocas gasosas. In vitro, onde o ambiente ele é fechado, como eu vou fornecer o carbono que vem do CO2 na natureza, como eu vou fornecer esse carbono aqui, onde o ambiente ele é fechado? Então, na cultura de tecidos, nós colocamos uma fonte de açúcar, colocamos uma fonte de carbono. A fonte mais comum de carbono utilizada é a sacarose, é o açúcar. Então, colocamos macronutrientes, micronutrientes, colocamos hormônios, colocamos sacarose e esse ambiente, ele tem que ser asséptico, ele tem que ser livre de contaminantes. Então, uma vez feito esse meio de cultura, uma vez vertido esse meio de cultura no frasco, ele então tem que ser levado para um equipamento chamado autoclave. Lá ele é esterilizado para depois, numa câmara de fluxo laminar, onde o ambiente ele é todo asséptico, nós vamos então inocular essas plantas. Essas plantas partem de um tamanho bem diminuto, um tamanho bem pequeno, até chegar num tamanho bem grande, num tamanho maior, onde a partir desse tamanho eu já posso levar essa planta para uma casa de vegetação e lá então ele vai ser aclimatizado. Essas plantas serão aclimatizadas até receberem um tamanho adequado para serem levadas para o campo ou serem disponibilizadas de acordo com o objetivo. Bom, mas aonde se encaixa então o florescimento in vitro? Bom, como eu disse anteriormente, nós temos que observar a natureza. Uma planta de orquídea, uma cápsula de orquídea que contém todas as sementes que vão gerar outras plantas, somente 3 a no máximo 5% eu consigo uma germinação dessas plantas na natureza. Por quê? Porque elas precisam de associação com um fungo micorrízico específico para que essas sementes que são minúsculas, são como se fosse um pozinho, para que elas consigam germinar. Só que na cultura de tecidos, nós conseguimos pegar essas sementes contidas nessa cápsula da orquídea e colocar isso nesse meio de cultura que eu expliquei para vocês, e ali eu obtenho quase que 100% de germinação, ou seja, já é um ganho incrível. E
ali vamos fazendo os processos rotineiros da cultura de tecidos, vamos replicando, trocando o meio de cultura e, mais uma vez, ao observar a natureza, no campo, nós percebemos que uma planta de orquídea, para que ela seja, estou falando de orquídea, que é o exemplo que eu vou dar para vocês, para que na natureza eu obtenha essa flor, essa planta ela precisa passar desde a sua germinação, crescimento, até atingir a fase adulta, até atingir a maturidade. Então, o que nós fazemos aqui na cultura de tecidos é acelerar esse período, que é evitar o período que nós chamamos de juvenilidade, que é esse período que vai desde o início da germinação até que a planta atinja esse estado maduro, onde ela está apta para se reproduzir, formando então a sua flor. O que nós fazemos na cultura de tecidos é acelerar esse processo. E aí, a aceleração desse processo, nós utilizamos diversas técnicas, né? Utilizamos de hormônios para que acelere esse processo, utilizamos de luzes coloridas. Então, nós temos uma outra sala, onde nós temos diversas luzes coloridas com comprimentos de ondas diferentes, para que nós forcemos, então, esse processo da indução do florescimento. E aí, obtemos flores lindas de orquídea. Ultimamente, nós temos tido um ganho, assim, que tem sido fantástico para a gente, e que até então na cultura de tecidos era um tabu. Lembra que eu falei para vocês lá no início que o ambiente in vitro é um ambiente asséptico, ou seja, livre de contaminantes. E aí, todas as vezes que nós víamos um micro-organismo, seja uma proliferação de fungos, uma proliferação de bactérias, nós pegávamos esse frasco e descartávamos. Pegava esse frasco e descartávamos. Ao longo do tempo, nós fomos observando que algumas plantas, que às vezes a gente esquecia de descartar, tinha lá um grande fungo, aquele monte de bactéria, e a planta estava grande, a planta estava enorme. E muitas dessas plantas tinham o que lá dentro? Flores. As flores estavam lindas. E aí nós começamos a observar, será que a presença desses micro-organismos eles produzem uma determinada substância que não só não mata a planta, mas também promove aquilo que a gente já está tentando há um tempão? Né? Então, nós temos uma pesquisa sendo conduzida com estudantes do nosso grupo de pesquisa e tem, então, isolado, identificado quais são esses micro-organismos e as substâncias que eles sintetizam. Para quê? Para que nós possamos, de posse desse micro-organismo e de posse dessas substâncias, acelerar ainda mais o processo de florescimento in vitro e disponibilizar aquilo que a gente tanto quer. Uma linda flor dentro de um frasco disponível para ser presenteado para quem quer que seja. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!